Olá, bem-vindo você. Hoje estou fazendo um vídeo sobre essa situação atual do Brasil após esse escândalo, né, essa denúncia do deputado Roberto Jefferson, que falou sobre essa situação de um possível golpe contra o Brasil que está acontecendo neste momento. Por isso que eu peço que você assista até o fim, que você compartilhe, se possível, com seus amigos, para que mais pessoas fiquem sabendo disso, dessa situação real que acontece hoje aqui no Brasil, na parte do nosso governo. E que Roberto Jefferson denunciou esse golpe que está sendo armado hoje para que venha à tona nos próximos dias agora. Então é bom que a gente saiba disso. Eu vou fazer um resumo sobre toda essa situação que está acontecendo aqui no Brasil para vocês entenderem um pouco melhor de uma maneira geral, tá? Então nós vamos falar alguns tópicos aqui de como está acontecendo essa escalada para que haja tentativa de derrubar o presidente. Eles querem o Congresso Nacional derrubar o presidente a todo custo, porque o presidente não está cumprindo a agenda, né, dos globalistas, a agenda mundial, internacional, que quer que o Brasil seja vendido aos poucos, seja sucateado, né? Então ele está indo contra o sistema. Pela primeira vez alguém com fibra conseguiu ir contra o sistema, e isso não agrada os poderosos. E eu digo para você também, se você pode não ter grandes amores pelo presidente, não importa isso, nós temos que pensar no nosso Brasil. O que está em jogo é o nosso país, é o nosso Brasil. Esse plano maligno, ele é internacional para que a gente instale aqui uma ideologia comunista disfarçada no Brasil, né? Disfarçada. Então nós vamos ver passo a passo agora como está sendo instalada essa agenda comunista no Brasil. Vamos lá, então. Mas antes, eu peço, se você quiser, dar o seu joinha, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, a gente fica muito agradecido, né? Nós somos uma mídia independente que está trazendo informações valiosas aqui, que não vão passar na mídia tradicional, logicamente, né? Então eu fiz um resumão, um esquema, assim, bem sintético, né? E deixo os links na descrição aqui de todas essas matérias. Tem várias pessoas com mais detalhes, a minha ideia é só passar uma informação superficial, mas para a gente entender, um resumo de tudo, né? Então eu coloquei 7 itens, 7 tópicos dessa agenda crescente, dessa agenda globalista que está tentando ser implantada aqui no nosso país, através do Congresso do STF. Então vamos lá, passo número 1. Então, quem de fato governa o país é um conluio contra o nosso governo central. Então o STF, o Congresso Nacional, também a mídia, isso é um conluio de pessoas de interesses escusos da nação brasileira que estão querendo dominar o Brasil, tornar aqui um chamado parlamentarismo branco, né? Então o que eles fizeram? Eles tiram o poder do presidente de fazer qualquer tipo de ação para o nosso governo. Então se o governo balança a lei, o Congresso corta e assim por diante. Então o governo fica engessado, não tem condições de fazer quase nada por causa desse impedimento. Então eles estão, e não como oposição, mas como uma destruição de todas as propostas positivas que iriam vir para o bem da nação. Então a ideia deles é formar esse parlamentarismo branco, ou seja, que eles acabem mandando, passando por cima de 57 milhões de pessoas, de brasileiros, que colocamos o presidente lá. E aí eles causam um efeito chamado de ingovernabilidade, ou seja, eles podem acusar o presidente de não estar conseguindo governar porque eles mesmos impediram o presidente de governar, né? É um ciclo vicioso, né? Eles impedem ele de governar, depois acusam ele de não estar governando, e com isso eles podem criar condições para criar um impeachment lá. Então vamos passar para o item número 2, sobre a saúde. Existe um plano organizado internacionalmente para desestruturar a economia de algumas nações aqui do Ocidente, especialmente as que estão sendo governadas por presidentes de direita e não comunistas, né? Então a Organização Mundial de Saúde, que é digamos, um puxadinho da China comunista, né? Começou pela China e pela Rússia e criaram a pandemia, esse vírus, essa situação toda para causar um alarme no mundo inteiro e com isso enfraquecer a economia do Ocidente, especialmente no nosso Brasil aqui, que a gente é muito afetado por isso. Então a OMS determinou instruções falsas, passou falsos números, falsas informações, né? Esses falsos números de mortes estão sendo inflados através de falsos óbitos, certidões de óbitos, para que as pessoas tomem pânico, tomem alarme, e a população fica acuada dentro de casa e tem que ficar nesse sistema de quarentena, essa farsa que foi colocado, para que a gente perca a nossa liberdade, perca o nosso direito de ir e vir, de se expressar, de se reunir. Tudo isso faz parte do plano, então, para enfraquecer a população. E o nosso presidente ficou refém, então, dessas determinações da OMS, que a OMS é comunista, regida por um comunista. É tudo parte de um jogo em que você está sendo feito de bobo, um marionete, né? Então, espero que você acorde também sobre isso.
Então vamos ao passo número 3 agora dessa agenda para ser implantada no Brasil pelo comunismo. Então, a destruição da economia e a implantação do comunismo disfarçado. Essa é o passo número 3. A destruição da economia e a implantação do comunismo disfarçado no Brasil. Ou seja, Rodrigo Maia, Alcolumbre, o STF, com a ajuda da OAB e outros mais que estão nesse esquema comunista, eles então criaram essa condição de se reunir, e inclusive com o embaixador da China, né, se reuniram com eles para criar um plano para derrubar nosso governo. Então eles criaram condições para que haja esse caos no Brasil, que os governadores, então, prefeitos também, alguns, né, da esquerda, criem esse pânico na população, estão prendendo a população de bem, que quer fazer alguma coisa. Então criou-se um caos generalizado para que as pessoas fiquem acuadas dentro da sua casa e percam a sua finança, a sua economia, e para com isso quebrar toda a economia. O objetivo deles é quebrar a economia do Brasil. Os fins justificam os meios, ou seja, se não podemos derrubar o presidente pelo voto, então vamos derrubar destruindo toda a nação brasileira, deixando todo brasileiro na miséria, pobre, desempregado. As empresas médias e pequenas vão falir, é certo, porque não tem condições de se manter com esses tempos todos fechados. Aí elas vão falir, vão ter que pedir empréstimos, vão ter que... As pessoas vão viver de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, já estão dando lá no Ceará, no Nordeste, bolsa isso, bolsa aquilo, para que a pessoa fique dependente do sistema, do comunismo. E aí se implanta o comunismo disfarçado, né? É aquela velha técnica do pão e circo, né? Depois, numa segunda etapa, o Brasil fica destruído, vem os chineses, compram quase todas as nossas indústrias bem baratinho, né? Vem aqui a troco de banana, compram todas as indústrias que funcionavam bem a pleno emprego, e a China, de alguma maneira, ela compra o Brasil de cima a baixo, como já está comprando, já comprou a Globo, a Bandeirantes, e os governadores estão de apoio com isso, porque eles querem derrubar o Brasil, o presidente, a todo custo, não importa se isso custe a saúde da nação brasileira. Tá? Vamos ao passo número 4. O passo número 4 é começar a aumentar gradativamente as sanções, a perda da liberdade. Então, instalam a quarentena por 15 dias, depois mais 15 dias, aí o povo, só mais 15 dias, vamos aguentar. Depois vem uma nova lei, vamos mais 15 dias, e a ideia é levar essa quarentena até lá a metade do ano, até agosto, setembro, por aí, como estão falando. E com isso o povo não vai se dando, né? Que nem aquela teoria que vai esquentando o sapo na água quente, ele não pula, né? E se botasse água quente, ele pulava da panela. Então, assim, o povo é muito manso, o povo vai deixando. Então, isso tudo é uma estratégia maligna que vem tudo dos comunistas para que o Brasil seja vendido para o comunismo. Então, a mídia também está cooperando, não fala notícias boas, todos estão perdendo a liberdade, as pessoas são presas por causa disso, os governadores são traidores, são ditadores da população. Então, tudo é um plano muito maligno para destruir o Brasil. Passo número 5. Há um ataque orquestrado da mídia, de todos os setores da sociedade, que são dominados pelo marxismo cultural, né, de Gramsci, para que as pessoas acreditem naquilo que estão passando. Então a mídia trabalha incessantemente, metralhando 24 horas em cima do nosso governo federal. E as pessoas acabam acreditando, porque uma mentira dada muitas vezes, ela acaba passando a ser uma verdade, né, como faziam os nazistas. Então toda a mídia em cima do presidente, o povo se convence que ele não está atuando de maneira correta, né? Então as pessoas estão sendo levadas como gado, como pessoas que estão marionetes do sistema. Então um jogo maligno para destruir você está sendo feito de bobo, de trouxa, você está sendo enganado por todo esse sistema da mídia. Por isso não assista mais a mídia tradicional, Rede Globo, essas coisas, não assista, isso aí deixa você doente, isso aí infecta você de todas as doenças possíveis, né? E aí vamos ao passo número 6, que é o golpe que foi arquitetado esta noite de hoje, ontem, né? O golpe, né, do STF, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, de todos os setores para destruir o nosso presidente. Então vamos lá. Eles se reuniram essa noite passada com o STF e arquitetaram já um plano para tirar os poderes do presidente, para que ele fique sem poder algum quase, né? Essa lei já tem o documento na mão, deixaram o impeachment já pronto para ser lançado, talvez agora no dia de hoje ou amanhã, nos próximos dias, né? Não se sabe, mas esse documento já está já está redigido, né? Está nos links aqui embaixo a descrição desse documento. E aí eles alegam que o presidente não está agindo corretamente, lançam o impeachment e eles têm maioria no Congresso, os
globalistas esquerdistas têm maioria, eles lançam o presidente para fora, né, alegando que ele não está defendendo a saúde da população, não está fazendo o que devia, né, e deixa você que votou no nosso presidente, que quer um Brasil melhor, deixa você realmente na mão, né, na mão. Então, nós temos que impedir que esse plano maligno, a gente tem que impedir que isso venha através da nossa manifestação, para que você compartilhe isso, para que mais pessoas saibam desse plano maligno. Então, a gente tem que estar alerta, tem que estar consciente. É o momento da gente desenvolver o nosso patriotismo. Você está em jogo. E vamos ao último passo agora, que eu vou falar, que é dessa lista dos 7, né? Com a queda do presidente, com o impeachment, então iria vir um novo presidente, que iria ser, de alguma maneira, eles vão colocar ali quem? O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Mourão, toda essa gente, o Dória, todo esse pessoal, eles vão dar um jeito de colocar uma lei, alguma coisa que essas pessoas ascendam ao poder. E aí, ascendendo essas pessoas ao poder, acaba o nosso Brasil como você conhece, com a bandeira verde. A nossa bandeira vai talvez até mudar de cor, né? Então todo um sistema que está por trás dessas pessoas, eles são só laranjas, né? Existe um sistema muito grande que é a nova ordem mundial, que sempre mandou no Brasil e agora não está mandando mais, porque entramos o presidente que combate a nova ordem mundial. Então, através do Trump e o Bolsonaro, nós estamos combatendo a nova ordem mundial. Então é importante você se convencer que não é uma luta contra um presidente, mas é contra você mesmo. E aí a China vai determinar quem vai mandar no Brasil, porque a China vai comprar tudo, já está comprando, né? E nós vamos virar uma Venezuela, uma Cuba, alguma coisa assim. E a sua liberdade vai para o espaço, a sua família vai ser cerceada, você vai ter todas as dificuldades possíveis, fome, pobreza. Enfim, nós não queremos que isso aconteça, nós precisamos nos mobilizar. Por isso que eu peço para você que compartilhe isso, que dá mais pessoas, que a gente se mobiliza para defender o nosso governo. E como é que a gente vai fazer isso? Se precisar, vamos às ruas novamente. Se precisar, vamos clamar pela nossa liberdade. E vamos fazer uma corrente de oração permanente, a orarmos e pedirmos a intercessão divina pelo nosso país, porque o maligno quer atuar aqui, o maligno quer destruir e nós não vamos permitir que esses corruptos sejam revelados, que toda a verdade venha à tona. Então, a gente se une então nesse movimento pela liberdade do Brasil. Então, fora comunismo, fora corruptos, nós amamos o nosso Brasil, queremos o Brasil de volta, livre. Então, nós acreditamos no futuro do Brasil, nós acreditamos no nosso povo amado brasileiro. Então, se una a nós nessa corrente. Então, muito obrigado. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a nação brasileira, Deus abençoe o nosso país amado. Muito obrigado.